Olá, Altair Pereira, com Teimosia e Coragem, para nós falarmos do nosso APAM Web 530, seu encontro de todo fim de madrugada e início de manhã, onde nós falamos aqui das aulas da Escola do Velho Cascudo. Essa escola, ela tem uma missão que é levar você a acreditar que seus resultados dependem única e exclusivamente de você e de Deus. Eu estou trabalhando para criar uma estrutura na Escola do Velho Cascudo para ajudar as pessoas. Inclusive, toda vez que a gente tenta ensinar, a gente acaba aprendendo tanto quanto a gente está ensinando. Então, chegando aos 70 anos, eu preciso fazer alguma coisa, preciso ajudar as pessoas, preciso transbordar, porque eu tenho bastante experiência, né, conseguida aí durante a vida. Então, a Escola do Velho Cascudo, ela tem como objetivo principal, eu sempre observo que as pessoas podiam ser mais felizes, mais alegres do que são. Tendo trabalhado durante muito tempo, eu sempre observei que as pessoas podiam ter um resultado melhor e elas acabavam se conformando com um resultado menor, uma situação onde tem uma coisa que me incomoda bastante, que me preocupa muito, que é ver as pessoas reclamando. As pessoas reclamam muito e eu não vejo as pessoas tomando decisões para modificar os assuntos relacionados às suas reclamações. Tem pessoas que, né, quando a gente está num trabalho lá na CLT, que a gente tem lá, né, chefias e tal, a gente percebe-se que elas não são felizes. Mas elas não fazem nada para melhorar. Você não percebe que elas tentam estudar mais, você não percebe que elas tem algum tipo de plano para virar empreendedor. Então, essa é a missão aqui da Escola do Velho Cascudo, é fazer com que as pessoas tomem mais decisões, criem mais estratégias para melhorar sua condição de vida, sua situação. Então, como eu sempre comento aqui, todo assunto que você quiser aprender, ou que você quiser se desenvolver, que você quiser crescer, você tem que pegar o tema que você quer aprender, ter acesso a, no mínimo, 3 fontes, fazer um resumo manuscrito de, no mínimo, 8 linhas, no máximo 15 linhas, e ler até que você aprenda, para que a tua vida se torne mais fácil. Se você aprender uma coisa por dia, no final do ano você aprendeu 365. É uma quantidade muito acentuada. Bom, eu estou nesse treinamento, nunca é tarde para começar. Hoje essa é a aula 6 e a aula 1053 das aulas que eu tenho publicado nas minhas redes sociais desde 2012. Então, e aqui na Escola do Velho Cascudo, ela é a aula número 6 e eu estou relendo o livro Nunca é Hora de Parar, do David Goggins, para me inspirar, porque esse livro, ele foi a primeira leitura que eu fiz, ele foi muito importante para mim, eu acabei me destravando bastante. O objetivo principal do autor é mostrar para as pessoas que nós precisamos destravar a nossa mente. Então, por isso, esta aula aqui remova o lixo da nossa mente, da sua mente. Porque eu vejo pessoas, este final de semana, por exemplo, eu tive conversando com uma pessoa que já teve uma situação privilegiada, chegou até a ser rico, hoje está atravessando um momento muito complicado e eu até ganhei um tempo
bem grande com essa pessoa, tentando fazer essa pessoa destravar, porque ele está totalmente travado no que aconteceu na vida dele. Eu não percebo, não consegui perceber nas nossas conversas, nenhum tipo de plano para ele voltar a ser ativo, voltar a aumentar suas possibilidades, seus ganhos. Está aí definhando, e se continuar do jeito que está, não sei quanto tempo mais de vida terá. E a gente precisa aprender que o que passou com a gente, que a gente consegue tirar alguma coisa, aprender alguma coisa, mas a vida não está lá atrás. Você não pode ficar amarrado lá no que aconteceu. Perdeu, perdeu. Vamos tocar a vida daqui para frente. A vida é em frente que ela existe, é hoje e daqui para frente. Então, se você está satisfeito com seus resultados, ótimo. Se você não está satisfeito com seus resultados, você não tem outro jeito. Você precisa criar estratégias, pensar o que você vai fazer para que a sua vida se torne uma vida melhor. Né? Você, por exemplo, ficou viúvo, ok, vai curtir o luto, né? Vai viver o luto, vai esperar até, mas a vida continua. Você tem que procurar compreender, entender se você quer continuar sozinho, se você vai querer arranjar uma outra companhia, enfim. Você tem que, e aí, né, se você decidir que vai arranjar uma outra companhia, você tem que fazer um plano, né, ver que lugares você vai passar a frequentar para encontrar uma pessoa que você queira, né, unir a sua história, a sua vida. Agora, eu vou ficar, né, ficou viúvo, perdeu, ou então, no caso de uma separação, que essas coisas são muito normais, vou ficar preso ao que aconteceu, não posso, tenho que tocar para frente. Perdi um negócio, perdi um emprego, tenho que tocar minha vida para frente, eu tenho que melhorar meus resultados. É para isso que estamos na vida, para semear e para colher. E que as nossas colheitas, elas precisam cada dia ser maiores, para que a gente possa alimentar outras pessoas, outros ambientes, enfim. E com conhecimento, isso é uma colheita. Se a gente tem bastante conhecimento, a gente precisa multiplicar esse conhecimento, né? Porque dividir fica metade para mim e metade para lá. Não, a gente tem que multiplicar o conhecimento que a gente tem. Então, no livro aí do David, ele tem a intenção para que a gente destrave a nossa mente e a gente melhore a nossa condição de desenvolvimento pessoal. Porque a nossa mente, depositaram algumas coisas na nossa mente e parece aquela situação do velcro. Você fica amarrado lá, mas a sorte é que, assim como o velcro, você com, né, 2 dedos de cada mão você solta, você pode fazer um diagnóstico do que aconteceu com você mesmo próprio pode fazer esse diagnóstico. O que aconteceu comigo? Eu vou ficar preso nisso? Não. Aí, como o velcro, você solta. Quando você soltar, você tem que procurar fazer um plano do que você quer ali na frente. Você precisa criar uma estratégia, precisa buscar uma melhoria de resultados. Enfim, essa é o objetivo, a missão, né, aqui da Escola do Velho Cascudo. Então, nós precisamos deixar de... A gente tem que pensar, ver o que quer fazer, tomar decisão e agir. Precisamos deixar de ser preguiçosos, precisamos deixar de ser procrastinadores. E tem uma coisa que eu gostaria de deixar aqui. Nós não podemos pegar as nossas tristezas, os nossos... porque, por exemplo, a bebida, a droga,
ela só vai ser mais um problema na sua vida. Então, você tem que se desligar dessas coisas. Você não tem que... essas situações, elas só vão te puxar para baixo, só vão te levar para o escuro. E você precisa procurar luz para que você encontre seu caminho, para que você possa deslanchar e tocar para frente a sua vida. Bom, então nós precisamos, né, remover o lixo que está na nossa mente, criar plano, tomar decisão, deixar de ser procrastinador, deixarmos de ser preguiçosos e temos que agir. Agir e temos que avaliar e controlar as nossas ações, os nossos planos, as nossas estratégias e temos que procurar, se não estivermos conseguindo chegar onde queremos, temos que procurar outro caminho. E, enfim, então eu, inclusive, essas aulas da Escola do Velho Cascudo ainda não está definido, mas como eu estou tendo um pouco de dificuldade para me relacionar com o OBS Studio, mas eu estou estudando, eu não desisto. Eu entrei no primário, só saí de lá quando saí com diploma. Não aprendi grandes coisas, mas porque na escola, infelizmente, nem sempre tem, toda regra tem exceção, mas nem sempre nos dizem, né, quando nos ensinam lá uma regra de três, ninguém nos diz onde é que nós vamos usar aquilo. Então a gente acaba aprendendo, mas não sabe onde vamos usar. Então, a Escola do Velho Cascudo, ela é uma escola que tem como missão levar você a se desenvolver independente, né, do que você aprendeu na escola. Mas eu cheguei lá na escola, enquanto não peguei o diploma, eu fiquei lá, no ginásio, no ensino médio, na faculdade, na primeira extensão, na segunda extensão, eu nunca desisto no meio. Eu só paro, aliás, eu não paro, né? Porque eu, hoje aposentado, etc., eu continuo aqui nessa briga. Mas então, eu estava dizendo que a Escola do Velho Cascudo, eu ainda não tenho certeza, mas ela vai continuar sendo... as aulas vão estar disponíveis a partir das 5h30 da manhã, mas elas vão continuar provavelmente sendo gravadas. Porque a hora que eu estiver me relacionando perfeitamente com o OBS Studio, eu pretendo fazer algumas lives, mas eu vou agendar com vocês, vou conversar com vocês e vou pensar em momentos onde onde seja fácil para você, seja fácil para mim, sempre é fácil. Eu estou sempre com facilidade, eu tenho facilidade em tocar as minhas histórias para frente. E então, essas aulas que elas tinham no máximo 5, 6 minutos, elas não têm, eu pretendo que elas não tenham muito mais do que 20 minutos, porque eu sei que hoje vídeos, principalmente esses vídeos aqui que eu estou entregando para vocês, que são estáticos, onde eu estou aqui sentado, né, eu não consigo fazer movimentos onde eu possa, né, atrair mais atenção, trazer você mais aqui para dentro da Escola do Velho Cascudo. Hoje, por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui, segunda-feira, né, dia 9 de fevereiro, né? Aliás, sexta-feira começa o carnaval, né? Eu não me interesso mais por carnaval, mas você provavelmente goste. Se você gosta, eu desejo que você tenha um bom carnaval e né, controle no álcool, etc. E tenha muito cuidado, porque as histórias por aí hoje, elas estão um pouco mais violentas, um pouco mais... Então, tenha cuidado lá no carnaval. E né, essas aulas, elas provavelmente, né, vão continuar sendo gravadas até que eu me sinta confortável para fazer lives ao vivo com vocês. E
em algum momento, eu vou conseguir, eu vou montar, vai ter um estúdio, vou conseguir fazer as minhas apresentações de pé, porque você de pé, né, usando os braços, dando uma caminhada, você acaba se desestressando um pouco mais, facilitando. Então, vídeos como esse, eles ganham qualidade, eles ganham, eles melhoram. E em algum momento, eu vou conseguir fazer isso. Eu vou montar um estúdio, vou comprar né, equipamentos que eu não tenho. Estou fazendo hoje, eu estava fazendo as aulas no OBS Studio, mas achei que as aulas não estavam sendo tão interessantes quanto eu quero que elas sejam. Então eu voltei a gravar com celular. Gravando com celular, ela fica um pouco mais lenta, né? Tá aí, ó, vem aqui na Escola do Velho Cascudo. Hoje é segunda-feira, eu levantei às 5h30 da manhã, eu fiz meus 200 movimentos de alongamento antes de sair, eu fiz a minha corrida e caminhada, fiz mais meus 200 movimentos de alongamento lá no meio da minha caminhada. Eu aumentei um pouco aí o meu treino, eu faço umas flexões aí, uma meia flexão, porque, né, chegando aos 70 eu já não sou mais grande coisa, mas eu estou muito bem, hein? Eu aumentei, eu fazia 40, estou fazendo 50, eu faço umas barras, né? Eu passo, na minha corrida e caminhada, eu passo por uma praça que tem lá uns equipamentos, e eu aumentei, eu fazia 20 meias barras, eu passei para 25 meias barras, e isso, cada vez que eu consigo fazer qualquer coisa a mais, a minha alegria, a minha felicidade aumenta, porque eu vejo que eu continuo vivo, que eu continuo produtivo, que eu continuo conseguindo gerar as situações. E né, eu como todos vocês, eu tenho problemas, mas se tem toda vez que eu me pego pensando em reclamar de alguma coisa, eu dou uma invertida no meu pensamento e penso o que eu posso fazer para resolver aquele assunto onde eu provavelmente viesse fazer Porque, olha, não vai resolver nada eu achar que a fila do posto de saúde é muito grande. Eu tenho que achar uma forma de me encontrar com as chefias daquele ambiente lá, e em conversas eu acabar trocando ideias, dando ideias para que aquelas filas diminuam. É isso, e eu estou preparado para isso, tá? Se eles, coitados, se eu encontrar... Eu estou falando porque das maiores reclamações que eu ouço das pessoas. As pessoas me param quando eu estou correndo e caminhando, né? Eu tenho bastante amigos, bastante pessoas que me param. Hoje, por exemplo, ontem choveu bastante e tal, muitas pessoas me paravam para perguntar: tem luz na sua casa, não sei o quê. E né, eu sou um pouco desligado, e eu não sabia, e eu também, e nesses momentos das minhas corridas e caminhada, eu estou, né, viajando na minha cabeça, me divertindo. Eu digo: olha, eu sou tão desligado que eu saí de casa e não observei. Mas aí depois que eu cheguei lá, eu faço uma parte da minha corrida e caminhada na areia da praia. Então, e a outra parte é no asfalto, na terra. E aí depois que eu falei assim: não, mas quando eu me levantei o ventilador estava ligado. E eu, antes de sair, dei uma olhada no celular. E se estava funcionando a internet é porque estava funcionando o Wi-Fi. Então, mas essas pessoas já tinham passado, né, já tinham perguntado, e eu já tinha respondido. Eu não me prendi, eu não me prendo, porque o que eu vou resolver com essa situação? Eu não vou conseguir resolver nada, eu não conheço ninguém que... E eu garanto para você o seguinte: quando acaba a luz, hoje as pessoas têm esse equipamentozinho aí na mão, acabou a luz, pode ter certeza que a casa da direita, a casa da esquerda,
todo mundo, né, aliás, acho que isso acaba até atrapalhando, porque deve congestionar lá o ambiente lá das reclamações. E, enfim, mas acabou a luz, eu vou acendo uma vela, tiro as tomadas dos eletrônicos da parede, porque quando volta a luz pode voltar com a carga mais forte, e aí eu tiro tudo e vou sentado lá de fora, na luz do luar, e vou, né, se tá com ventilador, qualquer coisa parecida, vou pegar ar do lado de fora da casa e deixo esse negócio de reclamação para quem gosta de reclamar. Né? Eu, por exemplo, sou aposentado, então eu gosto de andar de ônibus. Vou pegar o ônibus para depois ficar dizendo para você que o ônibus está cheio. Eu peguei o ônibus porque eu quis, eu não sou obrigado a pegar o ônibus, principalmente que eu tenho automóvel. Então, mas eu não ligo muito para andar de automóvel. Eu vejo pessoas, tomou o ônibus, o ônibus está cheio. Infelizmente, coitados, precisam, né? São pessoas que precisam andar de condução. Agora, eu não posso reclamar da condução, porque eu não sou obrigado a tomar a condução cheia. Primeiro porque meus horários, eu tenho flexibilidade de horários. Eu não preciso ir no horário de pico. Então, mas eu não gosto de reclamação. Eu acho que reclamação é você estar preso a alguma coisa que você não vai resolver. Você para reclamar, então você vai trocar uma ideia e vai dar uma ideia do que fazer para melhorar aquela situação ali na frente. Então é isso, a nossa aula por hoje. Nós vamos ficando por aqui. Essa aula já está com mais de 20 minutos. Eu estou muito feliz porque eu já estou conseguindo fazer as aulas já com um pouco mais de fluidez, um pouco mais de calma. Já estou terminando a aula agora, não estou sentindo, né, aquele estresse que normalmente eu estou no final das aulas. E nós voltamos a nos encontrar amanhã no APAM Web 5h30. Aliás, vamos fazer a Escola do Velho Cascudo crescer. Se inscreve aí no canal. Deixa o seu gostei e deixa também, se você não gostar, diga por que você não gostou. E vamos lá, vamos que vamos, bora agir, vamos fazer, né? Não vamos ficar presos à reclamação. Olha, se eu pudesse contar que a vida das outras pessoas interessam para elas, né? Eu posso até depois pensar numa aula aqui, onde, sem citar nomes e situações, eu posso criar estratégias para que, se você vive uma situação como aquela da pessoa com a qual olha, uma pessoa rica que mexeu com milhões, no final da nossa história, ela disse: eu estou com fome. Eu percebi que ela não tinha comido nada durante o dia inteiro. Eu fui em casa, peguei um sanduíche e ofereci para ela. E olha, eu fiquei muito feliz vendo aquela pessoa se alimentando. Estava chovendo, eu peguei meu carro na garagem, fui e levei a pessoa para casa. Era uma pessoa que já foi milionária e hoje, né, eu não sei nem como é que ela ia para casa na noite de ontem com aquela chuva. Mas é isso aí, vamos que vamos, bora agir. Até amanhã na nossa próxima aula aqui na PAN Web 5h30. Bom estar com vocês.